Gente, então é o seguinte, o que vocês podem esperar aqui da nossa aula nesse momento? Eu vou ensinar para vocês como o formato do nosso corpo, ele influencia diretamente na timidez. Vocês vão entender isso com mais calma, né? Então a gente pode, através do formato do corpo, saber como uma pessoa funciona, qual é o seu jeito de ser, quais são os seus principais recursos e quais são as suas principais dores. E com isso a gente consegue entender por que muitas vezes essa pessoa tem dificuldade de se relacionar, dificuldade de se expor, falar aquilo que ela pensa e tudo mais, né? Todas essas questões que a gente está sempre trabalhando aqui relacionadas com a timidez. Então, para quem que é essa aula, afinal de contas? É para todo mundo que tem alguma dificuldade em seus relacionamentos, que tem alguma dificuldade com a timidez, mas que deseja mudar isso, mas que tem essa vontade de começar a se expor, de se relacionar, né? E que busca ir por alternativas e conhecimentos para que possa fazer isso, então, e alcançar esse objetivo. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu já tive muita dificuldade também de me relacionar, eu já tive muita dificuldade com a timidez desde pequenininha, né? Então eu lembro que quando eu era criança, eu era aquela criança que tinha dificuldade de se enturmar, que não conseguia fazer muitos amigos, aí fui passando para a fase da adolescência ali, a mesma coisa, muita dificuldade de me enturmar, comecei a trabalhar, e assim, pra mim foi muito desafiador mesmo. No campo profissional era o mais difícil pra mim, né? Eu tinha dificuldade de conversar com os clientes, de conversar com os colegas, de falar com o chefe. Tudo isso pra mim era super desafiador, sabe? E é por isso que eu entendo perfeitamente o que vocês falam, né? Eu entendo perfeitamente qual é essa insegurança, como é desconfortável, é ruim você querer se relacionar, você querer se destacar no trabalho, você querer fazer as suas coisas e não conseguir por conta dessa timidez, né? Então eu fiz a minha faculdade, na faculdade também eu tinha muita dificuldade, né, de fazer os trabalhos, de me enturmar. Eu lembro que uma vez eu cheguei a chorar porque eu não conseguia conversar, eu não conseguia fazer amigos. E pra mim aquilo foi muito difícil, porque eu ficava sozinha, eu me isolava. E então pra mim também foi um período muito desafiador, até que dentro da faculdade eu comecei a aprender algumas estratégias relacionadas a se expor, algumas estratégias que foram me ajudando, mas eu só fui mesmo descobrindo essa timidez de uma forma mais clara na minha vida. Até então eu só achava que eu era insegura, eu não entendia bem o que acontecia comigo. Eu só fui descobrindo depois, mais pro fim da faculdade, né, que eu fui ali aprendendo outras técnicas mais específicas relacionadas à timidez, e eu fui me desafiando, eu fui então me trabalhando, e dentro desse processo também eu descobri que eu gostava de ajudar outras pessoas que passavam pelo mesmo. Então eu comecei a estudar cada vez mais sobre timidez, sobre comunicação. Hoje o meu trabalho é ajudar várias pessoas nesse quesito. E então, dentro desses meus estudos, né, dentro de tudo isso que eu vivenciei, dentro de tudo isso que eu busquei na minha carreira para poder cada vez mais ajudar as pessoas a vencer a timidez, eu conheci a análise corporal. O que é a análise corporal? É exatamente isso que eu vou explicar para vocês agora. Através do estudo da análise corporal, a gente consegue identificar como uma pessoa é, qual é o seu jeito de ser através do formato do seu corpo. Karina, como assim? Não tô entendendo bem, às vezes parece uma coisa meio estranha. Teve até uma vez uma pessoa comentou comigo: Karina, tem alguma coisa a ver com horóscopo? Não tem nada a ver com isso, gente. É uma teoria científica baseada em estudos da psicologia que provam exatamente isso que eu vou falar pra vocês agora. Como é que funciona isso? Como que a gente consegue descobrir o nosso jeito de ser através da análise corporal? Quando nós estamos lá nos primeiros anos de vida, ali na fase quando nós ainda estamos na barriga da mãe, né, ali na gestação, até ali por volta dos 5 anos de idade, nós estamos nos formando. Nosso corpo está se formando, se moldando, e a nossa mente também. Então, tudo aquilo que nós vivemos nessa fase representa algo para nós, faz com que a gente aprenda a viver, né, e faz com que a gente desenvolva recursos, né, recursos para poder sobreviver, para poder ali estar fazendo o que é necessário para sobreviver nesse mundo. Então, o que acontece? Como a gente está se formando, o corpo está se formando, a mente também, e tudo isso está interligado. Tudo isso vai acontecendo ao mesmo tempo. E é por isso que a gente consegue ver a partir do formato do corpo, né? Gente, é diferente, por exemplo, daqueles estudos onde a gente consegue saber o que uma pessoa está sentindo, como uma pessoa é, com base na linguagem corporal, expressões faciais, essas coisas. Não tem a ver com isso, tá? A gente está falando sobre saber como uma pessoa é com base no formato do seu
corpo, com base no formato da cabeça, dos olhos, da boca, do tronco, né, das pernas, do quadril. Então a gente faz uma análise de todas essas áreas do corpo e a gente consegue então identificar o seu jeito de ser. Nessas fases iniciais, como eu estou falando para vocês, que a gente está em desenvolvimento, a nossa mente está se formando e o nosso corpo está se formando, está se moldando, a gente então desenvolve os traços de caráter. E esses traços de caráter, eles dizem respeito ao nosso jeito de ser mesmo. Então eles podem ser caracterizados pela nossa essência, né? A forma como a gente pensa, age e sente no mundo. E é por isso que é tão incrível. Quando a gente começa a descobrir quais são os nossos traços de caráter, a gente começa a entender os nossos comportamentos. A gente começa a entender por que a gente faz o que faz, por que a gente pensa o que pensa, por que a gente sente o que sente. E é incrível. É incrível, assim, quando eu descobri tudo isso, quando eu aprendi como que funciona a análise corporal, eu comecei a perceber tantas coisas que eu fazia, sabe? Eu comecei a entender por que eu fazia tantas coisas, por que eu sofria, por que eu sentia ansiedade em vários momentos da minha vida e parece que as pecinhas começaram a se encaixar. Né? Por que muitas vezes a gente aprende uma técnica, a gente aprende a fazer algo, parece que funciona para as outras pessoas, mas não funciona para nós. É exatamente por isso, porque cada pessoa tem um jeito de ser diferente, né? E esse jeito de ser vai depender daquilo que a pessoa viveu lá nos primeiros anos de vida. Então ela aprende a se comportar daquela forma quando ela ainda é pequenininha para poder sobreviver e ela reproduz esses comportamentos ao longo da vida dela, ao longo da jornada dela, e ela vai aprender a agir daquela forma. A gente tem 5 traços de caráter, tá? E todos nós temos um pouquinho de cada traço. Né? Porque todos nós passamos por essas fases iniciais da infância, que eu vou explicar aqui pra vocês. Mas cada pessoa tem uma intensidade diferente de cada traço. Depois eu vou falar até pra vocês quais são os meus traços pra vocês conseguirem entender melhor. Tá? E agora eu já vou explicar quais são esses 5 traços e eu quero que vocês já comecem a pensar aí com quais vocês se identificam, porque daí vocês já começam a ter uma luz, né, agora já nessa aula, com relação ao jeito de ser de vocês e como se apropriar dos recursos que vocês têm, das potencialidades que vocês têm e como lidar com aquelas dores que vocês também têm, que muitas vezes está diretamente ligada com a dificuldade de se relacionar, a dificuldade de se expor. Então a gente vai conseguir perceber aqui ao longo dessa aula exatamente o que cada traço vive, o que cada traço sente, como ele é e como que esse jeito de ser acaba reforçando a timidez e reforçando a dificuldade de se expor. Então vamos lá, eu falei pra vocês que existem 5 traços de caráter e eu vou falar pra vocês quais são agora. Os nomes, eles são um pouco estranhos, tá? Então vocês não se assustem, porque não tem nada a ver com as coisas que vocês já ouviram falar por aí, né? Essas coisas que vocês já talvez escutaram sobre isso que eu vou falar, tá? A gente só tem esses nomes por conta dos próprios estudos científicos. A gente manteve ali dentro desse estudo os primeiros nomes que foram dados ali dentro dessa base científica, tá? Então o primeiro traço é o traço esquizoide. Esse traço, ele se forma ainda na gestação, na fase quando nós estamos ali dentro da barriga da nossa mãe. Então nessa fase a gente já está vivendo experiências e esse traço então ele começa a se formar. O principal recurso dessa pessoa, né, desse traço no caso, é o recurso da criatividade. É você ser uma pessoa racional, você conseguir ter muitas ideias, você conseguir criar, sabe? Então essa pessoa que tem o traço esquizoide, ela tem esse recurso muito forte dentro dela. Mas ela também tem uma dor. Qual dor é essa? É a dor da rejeição. E aí a gente já começa a linkar com a timidez. E se você tem uma dificuldade muito grande, você tem muito medo de ser rejeitado pelas pessoas, você acaba fazendo o quê? Você acaba voltando a tua energia toda pra si. E é justamente o que o esquizoide faz. Ele acaba muitas vezes vivendo em um mundo paralelo. Ele vive aquilo que está dentro da cabeça dele e muitas vezes ele tem essa dificuldade de se conectar com as outras pessoas. Então, ao invés de ele estar usando esse recurso tão incrível que é de criar, né, de pensar, de racionalizar, ele tá ali vivendo um mundo só dele e ele acaba se fechando, até que ele não consegue ali ter relacionamentos bons, ele não consegue expor essas ideias maravilhosas que ele tem e ele acaba sofrendo muito. Os relacionamentos dele acabam estando prejudicados nessa jornada, sabe? Então, o esquizoide, ele tem um recurso maravilhoso que é a criatividade, mas quando ele está na dor, que nós falamos, né, ele acaba somente sentindo essa dor mesmo, esse medo da rejeição. Então, a gente precisa mudar isso.
para que ele comece a colocar aí para o mundo as suas ideias, aquilo que ele pensa. E aí a gente já começa a entender. Então esse esquizoide, eu digo que ele tem muito de gostar de estar sozinho, né? Como ele tem essa questão do medo da rejeição e tal, para ele não faz tanta diferença estar com outras pessoas. Ele tá feliz ali com seus próprios pensamentos. Então o que acontece? Ele tá bem, ele tá tranquilo, ele acaba sendo uma pessoa mais introvertida. Certo? Ele é uma pessoa mais introvertida porque ele gosta de fazer coisas sozinho, ele gosta da sua própria companhia, ele não sente aquele desejo, aquela necessidade louca por estar com outras pessoas, ele tá feliz assim. Só que nós sabemos que no mundo a gente também precisa se relacionar e que em alguns momentos ele vai precisar sim expor essas ideias para as outras pessoas. Ele tem os seus momentos de caverna, que a gente fala, né, de ficar quietinho, de ficar reservado, de fazer as suas coisas sozinho, mas também vai ter momentos em que ele vai precisar encarar esse medo, né, da rejeição e expor essas ideias. Então a gente precisa encontrar aí um equilíbrio. Aí a gente vai então para o segundo traço. O segundo traço é o oral. Ele se desenvolve quando a gente está ali na fase da amamentação. O principal recurso dele é a comunicação, gente. E vocês não têm ideia o quanto que eu conheço pessoas que eu acompanho e que tem esse recurso da oralidade muito forte, que tem uma comunicação muito boa, que sabe sentir o outro, que consegue ter uma empatia, gosta de acolher. Tudo isso são características da oralidade. Muitas pessoas que eu acompanho têm esse traço forte, porém não sabem, porque muitas vezes ao longo da vida não foram estimulados a falar, ou estão com muito medo e vivendo na dor. E qual que é a dor do traço da oralidade? É a dor do abandono. Então muitas pessoas, elas querem estar junto com os outros. O oral, diferente do esquizoide, ele quer estar com pessoas, ele necessita disso. O esquizoide não necessita. Ele vai falar quando ele precisa, ele vai se expor quando ele sentir que é necessário. Só que o oral não. O oral é aquela pessoa que quer o contato humano. Inclusive é aquela pessoa que chega pegando, sabe? Que chega, abraça e quer contato humano, quer amor, quer carinho. Essa pessoa sente com muita força, né? Então quando ela tá triste, ela tá muito triste. Quando ela tá feliz, ela tá muito feliz. E como ela tem essa sensibilidade muito forte, então ela consegue também ser empática com as outras pessoas. Ela consegue acolher as outras pessoas. E isso é incrível. É um dom da comunicação que ela tem, que ela justamente desenvolveu para ficar perto dos outros, para ela poder ali se aproximar das outras pessoas. Então, geralmente, até a aparência dela é uma aparência mais fofa, né? Até a gente tem cada traço de caráter tem um formato corporal. O esquizoide é mais retangular, é comprido, né? Já é mais comprido ali e muitas vezes a cabeça ela é mais avantajada, digamos assim, do que o corpo. Por quê? Porque ele coloca muita energia na cabeça, sabe? Toda a energia dele foi colocada na cabeça, então você às vezes percebe que a testa pode ser maior, você percebe aqui que a cabeça pode ser um pouco maior que o corpo. O corpo, geralmente, ele não tem tanta energia, sabe? É um corpo mais sem energia. Já o oral, não. O oral, o formato dele é mais redondinho, então ele já tem uma carinha às vezes mais fofa, com um aspecto mais infantil, sabe? Por quê? Porque ele quer aquele contato da pessoa. Então quando tu olha pro oral, você já tem vontade de chegar perto, você já tem vontade de abraçar, você já gosta, né, de estar ali junto com ele. Então tudo isso é para que ele esteja com pessoas. E aí quando eu vejo uma pessoa que tem essas características orais, que está vivendo a timidez, chega a dar um aperto no coração. Por quê? Porque a pessoa quer muito conversar, a pessoa quer muito estar junto com os outros e ela não tá conseguindo porque ela tá na dor. E qual que é a dor do oral? É o abandono, né? Então a pessoa muitas vezes não se aproxima, não se relaciona com os outros porque ela não quer ser abandonada, que é diferente do medo da rejeição. A rejeição é, eu tô chegando e ninguém me quer ali. A pessoa não vai aceitar as minhas ideias, a pessoa não vai me aceitar, a pessoa não quer que eu esteja ali junto com ela. A dor do abandono é quando você se envolve com alguém e você é abandonado depois. Então, me quiseram em algum momento, mas me abandonaram, foram embora, me deixaram aqui sozinho. Então, como essa dor ela é tão forte lá dentro da pessoa, ela tá querendo fugir disso. Ela não tá querendo passar por essa dor do abandono. E aí, muitas vezes, ela não se relaciona ou então ela acaba grudando nas outras pessoas para não ficar sozinha. Ela tem um medo muito grande de ficar sozinha, né? Como se ela não pudesse sobreviver sozinha. Então ela gruda nos outros, ou então, quando ela não tem muita companhia, ela não tem esse contato com os outros, ela acaba tendo algum tipo de adição na vida dela, por exemplo, bebida alcoólica, comer demais, sabe? Ela acaba tendo algo ali que ela vai tentar recompensar. Deixa eu ver o que vocês estão comentando. Olha só, a Débora colocou algo
Muito legal. A pergunta dela foi: é possível ser oral e esquizoide ao mesmo tempo? Sim, e aí é que muitas vezes a gente acaba sofrendo também. Por quê? Porque cada um é como se a gente tivesse vários bonequinhos dentro da cabeça, né? Cinco bonequinhos. Todo mundo tem um pouquinho de cada um, só que a gente tem intensidades diferentes. Eu vou compartilhar para vocês daqui a pouco como que é o meu gráfico, né? O meu mapa de caracteres que a gente fala, que daí a gente consegue ver exatamente o quanto que a gente tem de cada um desses traços. E aí o que acontece? Você imagina que uma pessoa tem a oralidade e tem a esquizoidia. Então, um lado dessa pessoa vai querer estar ficando quietinha, introvertida, no seu canto, pensando, criando. E o outro lado dessa pessoa vai querer o quê? O outro lado vai querer estar lá com pessoas, ela vai querer sentir, né? Ela não é tanto do pensar, ela é do sentir. Então ela vai querer sentir, vai querer pegar, vai querer acolher. E o outro lado não. Então às vezes a gente fica nessa briga interna, que muitas vezes não se sabe nem o que a gente quer exatamente. E a gente precisa fazer com que todos os lados eles fiquem satisfeitos. Então, vamos lá, vou falar do terceiro traço. O terceiro traço é o psicopata. Como eu falei, tá? Não tem nada a ver com o que vocês já ouviram falar antes sobre psicopata. Não é isso, tá, gente? Ele se forma nos primeiros passos, quando a gente tá nessa fase dos primeiros passos que a gente aprende a andar, né? E o principal recurso do psicopata é ser uma pessoa que sabe negociar, uma pessoa que tem esse dom da persuasão, né? Ela consegue lá falar, ela articula bem. Então ela também tem esse lado da comunicação. Por quê? Porque ela sempre tá naquela sensação assim, analista, né? Tipo, ela consegue observar outra pessoa. O que eu preciso fazer aqui para que eu fique bem, para que essa pessoa também fique bem? O que eu vou ganhar aqui dentro disso aqui que eu tô conversando, dentro dessa relação aqui? Então ela é uma pessoa que consegue perceber coisa que muitas vezes os outros não sabem. E ela sabe usar muito desse poder de articular para conseguir aquilo que ela quer. Ela sabe liderar muito bem, porque ela consegue observar e dizer, olha só, essa pessoa aqui, ela é boa nisso, então eu vou colocar ela para fazer isso. Se eu fizer dessa forma, acho que vai ser melhor, ela vai trabalhar melhor, a equipe vai funcionar bem. Então é uma pessoa que consegue analisar, que consegue articular. E muitas vezes também, quando você tá vivendo na dor desse traço, você acaba entrando na timidez, e isso é extremamente difícil, porque ele quer aparecer, gente. O psicopata, ele não quer ficar escondido, ele quer mostrar que é bom, né? Ele quer mostrar ali que ele domina, que realmente ele consegue liderar. E aí tu imagina se ele tá vivendo na dor e não tá se mostrando. Aí fica aquela sensação assim, eu quero tanto falar, eu quero tanto me expor e não consigo fazer isso. Aí dói, machuca, sabe? Então o psicopata também, ele não gosta muito de mostrar vulnerabilidade. E muitas vezes por isso é que ele tem dificuldade de estar se relacionando com as outras pessoas. Ele não quer mostrar suas vulnerabilidades, ele quer mostrar só aquilo que ele domina, aquilo que ele sabe. E aí o que acontece? Ele tem dificuldade de se relacionar. Por quê? Porque ele não confia, ele tem uma desconfiança muito grande. Então, se eu for falar isso aqui sobre mim, o que essa pessoa vai fazer com essa informação? Será que ela vai realmente me ajudar ou será que ela vai sair espalhando para os outros? Não, é melhor eu não falar. Então, muitas vezes o que atrapalha o psicopata aqui para ele estar tendo bons relacionamentos é essa desconfiança das outras pessoas, né? Então, ele precisa aprender ali muitas vezes que ele pode ter poucas pessoas próximas, mas que são boas e que ele pode confiar. E ele vai saber ali para quem estar falando as suas coisas e para quem não estar falando. E quando ele domina esse recurso que é de articulação, que é de saber conversar, pronto, aí ele vai longe. Aí ele se liberta realmente para se expor e fazer tudo aquilo que ele quer. Então a gente vai para o quarto, né? Já falei de 3, vamos para o quarto, que é o masoquista. É uma pessoa, no caso quem tem esse traço alto, é uma pessoa que sabe planejar, que também é uma pessoa metódica, é uma pessoa forte, né? Que ela já passou por várias situações aí da vida dela e ela continua forte. Então ela sente muito e ela suporta muitas coisas. Então é aquela pessoa que muitas vezes ela acaba pegando o problema que não é dela. Ela se sobrecarrega. Então tipo, vai fulaninho lá, fala. E ela tá sempre lá pronta pra ouvir. Mas diferente do oral que também sente, essa pessoa que tem o traço mais forte masoquista sente, só que não expõe. O oral tem que falar tudo, né? O que tá sentindo, tudo isso. O masoquista não, ele vai segurando tudo pra ele, sabe? Então é uma pessoa sensitiva, mas que não expõe e que muitas vezes acaba se sobrecarregando com pesos que não são dele, né? Então, a dor do masoquista, por que ele é tão metódico? O masoquista é super metódico, ele sabe planejar, ele sabe fazer exatamente uma coisa de cada vez, ele olha os detalhes, coisas que outras pessoas muitas vezes não conseguem perceber, ele percebe, ele sabe o que está acontecendo ali. O masoquista,
ele é tão metódico, por quê? Porque a dor dele é o da humilhação, né? Ele acabou, esse traço ele se desenvolve ali quando a gente começa no desfraude. Então muitas vezes a gente acaba sendo humilhado, né? Ou então alguém faz uma brincadeira, fulaninho fez xixi nas calças, esse tipo de coisa quando a gente tá no desfraude, e aí ele se sente humilhado. E ele não quer de maneira alguma se sentir humilhado de novo. Ele vai ficar com muito medo da humilhação, então ele acaba ali desenvolvendo esse recurso de planejar tudo, de ser metódico para não errar. Literalmente ele não quer fazer merda, com o perdão da palavra, né? Então ele acaba pensando em todos os problemas possíveis. É aquela pessoa que vai fazer alguma coisa e pensa, tá, mas e se acontecer tal coisa? E se der tal problema? E se? Aí ele tenta lidar com aquela situação ali de uma forma que ele consiga prever tudo, né? Para que não aconteça nenhum problema. A grande questão aqui do masoca, que a gente fala, é que quando ele não tá no recurso dele, ao invés de ele ficar planejando, fazendo as coisas lá do jeito que funciona bem pra ele, às vezes até as pessoas podem achar que ele é meio lento, meio devagar, porque ele precisa de tempo pra planejar, pra fazer, pra criar, sabe? Pra ele ter certeza que tá fazendo tudo corretamente. Quando ele não está no seu recurso e planejando bem, o que acontece? Ele acaba se excluindo, porque ele tem tanto medo da humilhação que ele não quer se expor. Não quer se expor, não quer se expor, não quer se expor. E aí acaba que também ele tem problemas de relacionamento. Então isso pode acontecer e até mesmo às vezes ele acaba explodindo. Como é uma pessoa muito forte, ele vai levando, e aí chega uma hora que ele já não aguenta mais. Então o masoca, ele também tem esse traço muito forte da introversão que eu falei pra vocês, né? Só que a introversão dele é mais assim, ele precisa ficar quieto pra ele poder planejar, sabe? Ele vai gostar de um momento sozinho, tranquilo, tudo isso, sabe? Mas ele também vai ter momentos que vai precisar se expor, e aí muitas vezes por conta desse medo de ser humilhado pelas outras pessoas, ele acaba se excluindo, tá? Aí vocês conseguem perceber o quanto que tá diretamente ligado tudo isso com os problemas de relacionamento que a gente tem, os problemas de exposição. E aí a gente começa a perceber que cada pessoa, com cada traço aqui, ela vai se organizar para falar em público, por exemplo, de uma forma diferente, sabe? Cada traço aqui tem um jeito diferente. Então, por exemplo, o masoca, ele vai precisar, quando ele for falar em público, fazer lá um roteiro bem estruturadinho de tudo que ele vai falar, senão ele se perde, senão ele vai ficar inseguro. Agora, se você pega uma pessoa que tem o traço da oralidade maior, é uma pessoa super espontânea, sabe? Ela já tem aquilo ali tudo pronto na cabeça dela, na verdade não é que tá pronto, ela vai criando ali, conforme ela vai falando, as coisas vão vindo na cabeça. Então, se ela for com um roteiro todo estruturado, ela vai se perder, ela não vai conseguir falar. Vocês entendem como é diferente? Muitas vezes o que você aprende? Você tem que fazer um roteiro e seguir o roteiro. Aí vai lá um oral, poxa, não sai roteiro nenhum, né? Não sai, não dá pra falar. Então, por isso que eu digo, quando a gente descobre como que é o nosso jeito de ser, a gente começa a fazer aquilo que realmente funciona pra si. Entende? Então, se uma pessoa, por exemplo, que tem desconfiança dos outros, é isso que você precisa trabalhar para que ela se liberte da timidez e para que ela tenha relacionamentos bons. É essa desconfiança. Não é só a questão de talvez dela se sentir rejeitada. Não tem nada a ver com ela se sentir rejeitada. Aliás, ela não tá nem aí pro que as pessoas pensam. Ela é desconfiada. Percebe como é diferente? Então, por exemplo, o oral, ele vai se preocupar muito com o que as pessoas vão pensar dele. Vai ter uma preocupação extrema ali sobre o que as pessoas estão pensando. Agora, o psicopata, ele não tá nem aí pro que as outras pessoas estão pensando dele. Ele quer se sentir poderoso. Então, se ele não for se expor, é porque ele tá desconfiado ou ele não tá se sentindo poderoso. É diferente. Por isso que cada pessoa trabalha essa timidez de uma forma diferente. Bom, aí a gente vai pro último então, porque eu me empolgo aqui, já tô vendo que passou um tempinho da nossa aula e ainda tem muito conteúdo. O rígido, pessoal. A pessoa que tem o traço de caracteres rígido é aquela pessoa que ela quer brilhar, ela quer se expor, ela gosta de aparecer, sabe? Então, mais uma vez, se ela não tá aparecendo, ela tá na dor, claramente. Ela quer conquistar o seu espaço e ela também quer se sentir boa naquilo que tá fazendo. Então, a pessoa que tem o traço rígido, que ele é desenvolvido ali na fase da descoberta da nossa sexualidade, na infância, é a última fase. A pessoa que tem esse traço rígido, ela é uma pessoa competitiva, é uma pessoa proativa, uma pessoa ágil, que vai lá, resolve, faz, pronto, acabou. Ela é uma pessoa que tá lá à frente, ela tá sempre querendo se desenvolver, ela tá sempre querendo crescer, né? Esse é o dilema da pessoa rígida. Só que quando ela tá na dor, o principal medo, no caso dela, é de ser trocada, de não ser boa o suficiente. E quando ela tá vivendo essas dores, ela se torna
perfeccionista, ela se torna uma pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo para mostrar que ela é boa, ela é uma pessoa que vai deixar de falar dentro do campo de se expor, ela vai deixar de falar porque ela não tá sendo perfeita, ela quer ser perfeita. Sabe? Se eu for falar, tem que ser aquilo que vai realmente fazer diferença. Se eu for falar, tem que ser incrível. Aí ela se cobra, assim, ó, a exigência dela com ela mesma sobe lá em cima e ela então acaba não falando para não falar algo que talvez não seja bom. Então, tudo isso está diretamente ligado com aqueles pensamentos de mas se eu falar besteira, será que isso aqui realmente é importante? Será que isso aqui realmente é relevante? Porque eu tenho que estudar mais para depois eu falar, tenho que fazer mais, tenho que fazer mais, tenho que fazer mais. E aí nunca se sente bom o suficiente e aí mais uma vez trava. Então essa pessoa aqui que tem o traço de rigidez alto também não vai querer se expor se não estiver totalmente preparado. O problema é que a gente está sempre aprendendo, então ela trava na hora de se expor e ela não vai querer mostrar vulnerabilidade de maneira alguma. E aí, mais uma vez, também ela pode acabar tendo dificuldade de ter relacionamentos ali mais próximos, vínculos próximos, porque ela não quer mostrar vulnerabilidade, ela não quer mostrar aquilo que está dentro dela, para ela sempre parecer perfeita. Olha só que interessante vocês colocando aqui nos comentários que estão se identificando, né? Que legal, gente. Então vocês percebem o quanto que cada traço traz algo diferente na nossa essência. E se a gente não tem consciência disso, a gente tá vivendo na dor, tá lá sofrendo, tentando se relacionar de maneiras diferentes e de formas que não condizem com o nosso jeito de ser, e aí sofre. E aí sofre muito. Eu vou falar aqui pra vocês quais são os meus. Daí vocês vão conseguir identificar aí na prática como é que funciona. Eu até posso falar um pouquinho de como é que foi pra mim essa jornada aí toda. Então, o meu principal traço, eu falei pra vocês, a gente tem um pouquinho de cada um, tá? A gente chama, né, dentro da análise corporal, de um gráfico mais distribuído, ou seja, eu tenho um pouco, consideravelmente relevante, assim, de cada traço. O meu principal traço, eu vou falar dos 3 principais, tá? O meu principal traço é da rigidez, que eu vi que vocês colocaram aqui, que se identificam com o da rigidez. Então, por muito tempo, né, eu deixei de falar porque se eu fosse falar, eu tinha que falar a coisa certa, eu tinha que ser perfeita. E aí eu ficava me cobrando e achando que eu não era perfeita, e aí o que eu fazia? Ficava quieta. 30% de mim, a gente consegue, quando a gente faz o mapa de caracteres dentro de uma análise corporal, a gente consegue então identificar exatamente o quanto que a gente tem de cada traço. 30% de mim é rígida. Então, muitas vezes, o que acontece? Vem essa coisa da autocobrança, de achar que não tá bom o suficiente, de querer aprender mais, de querer fazer mais e de ficar quieta por conta disso, de não querer mostrar essa vulnerabilidade. Aí, eu tenho o meu segundo traço. O meu segundo traço é da oralidade. Então, dentro da oralidade, o que acontecia? Eu, por muito tempo, pessoal, e só agora que eu consegui identificar isso em mim, tá? Depois que eu aprendi tudo isso. Então, a oralidade me trazia muito lado do sentir. Então, assim, na comunicação, isso é muito bom, porque eu consigo ser uma pessoa super empática. Eu consigo ouvir e sentir junto com a outra pessoa, sabe? Eu consigo acolher a outra pessoa. Isso é uma facilidade pra mim. Só que eu entrava muito na dor em crises sentimentais, digamos assim. Eu não queria aceitar os meus sentimentos. Eu não queria saber de chorar, eu não queria saber de ficar triste. Eu queria estar sempre produtiva, que era a minha rígida falando, né? Então, olha como entrava a luta aqui. Por muito tempo eu tive crises de ficar triste, assim, de ficar dias, que eu não queria fazer nada, sabe? Triste, a tristeza ia só aumentando e eu sentia aquilo como se o mundo fosse acabar, como se, né, não tivesse saído aquilo ali na minha vida. E a minha rígida vinha, ó, e fazia o quê? Dizia, vai lá, Karina, tu tem que trabalhar, tu tem que sair disso, onde é que já se viu? Sua chorona, sua mimada, até, sabe, tipo, esse tipo de coisa. E aí, o que acontecia? Eu não sabia acolher os meus sentimentos. E quando a gente tem a oralidade ali presente também, no meu caso 25%, eu preciso acolher esses sentimentos. Se precisar chorar, chora. Se precisar um tempinho pra ficar ali quietinha, deitada na cama, fica. Depois levanta, vai, segue a vida. E a minha rígida não tava dando espaço pra minha oral. E aí ficava uma briga muito grande dentro de mim. E o meu terceiro traço, então aqui falando pra vocês, é o psicopata, 17% de mim. E aí, isso aqui foi uma descoberta. Eu nunca imaginei, porque eu achava que eu sempre dizia assim, mas eu não sei vender, por exemplo, uma pessoa que tem esse traço alto consegue vender, né, porque articula, como eu falei e tal, sabe defender as suas ideias, e eu sempre ficava com aquela ideia assim de, meu Deus, mas eu não sei vender, mas eu não sei falar bem, né, articular, não sei o quê. Aí, quando eu fiz a minha análise corporal, eu disse, meu Deus, eu tenho também psicopatia. Não, psicopatia fica estranho, né, eu vou falar psicopata pra ficar melhor. Eu tenho também
assim, e foi incrível eu descobrir isso. Então, quando eu preciso, por exemplo, estar numa negociação, alguma coisa nesse sentido, eu lembro, opa, tem esse traço aqui dentro. E aí eu me aproprio disso e vou lá e faço o que tem que fazer. Entende? Então é muito legal. E eu ficava muito na dor de tudo isso por conta desse não querer mostrar vulnerabilidade. E aí quando eu fiz essa análise, eu me dei conta que eu sou muito mais extrovertida do que introvertida. Quais são os traços que são mais extrovertidos, né? É o da rigidez, como eu falei pra vocês. É o traço da psicopatia e da oralidade. Psicopata. Fico falando desse jeito, não gosto desse jeito que eu falo. Psicopata fica melhor. Enfim, esses 3 traços são da extroversão. E são os 3 que eu tenho mais forte dentro de mim. Então, eu tenho também uma porcentagem menor de esquizoide e masoquista, que são os traços da introversão. Mas ele é menor. Então, tem momentos que eu vou precisar ficar sozinha. Tem momentos que vai ser melhor pra mim, eu vou precisar parar, recalcular a rota, pensar, criar, planejar e tudo mais. Mas, na grande maioria das vezes, eu gosto do contato humano. Eu quero estar com as pessoas, eu tenho essas características da extroversão. Só que o que eu fazia no passado? Porque eu tinha timidez, eu achava que eu não gostava, porque eu sofria, eu ficava ansiosa, com medo, não sei o quê. E aí eu ficava me isolando, eu ficava me fechando, eu não fazia amizades. E aí eu ficava na dor, porque o que eu queria, lá no fundo, a minha rígida queria era aparecer. A minha oral queria ter relacionamento com as outras pessoas. O psicopata ali dentro também estava querendo ter esse domínio, né? Queria estar sentindo ali esse poder e eu não estava tendo nada disso. Então eu vivi muito tempo na dor. E só depois que eu descobri tudo isso aqui dentro desse conhecimento que eu tô passando pra vocês, é que as coisas começaram a se encaixar. E aí eu comecei a fazer aquilo que fazia bem pra mim. Então quando eu tô triste, não adianta eu querer me isolar de todo mundo. Não adianta eu querer ficar sozinha, só ali quieta. Eu preciso de gente. E aí eu vou atrás disso pra mim voltar a ficar bem. E aí a gente começa a encontrar o que realmente faz sentido para a gente, sabe? Então, o esquizoide, quando ele vai falar, ele precisa trazer esse lado do racional dele, ele precisa expor as ideias dele, ele precisa sentir que as outras pessoas gostam daquilo que ele tá falando, né? Que não se sentir rejeitado. Aí sim ele vai conseguir se expressar e vai conseguir ter relacionamentos bons. O oral, ele vai precisar dessa espontaneidade, ele vai precisar dessa sensação, dessa conexão com as outras pessoas, desse jeito cuidadoso dele. Aí sim, quando ele liberar tudo isso, é que ele vai conseguir ali estar se expondo, se relacionando com as pessoas. O psicopata, ele precisa sim sentir que ele tem um certo poder ali, que ele sabe do que ele tá falando, que ele é bom naquilo ali, senão ele também não vai se expor. Se ele achar que é besteira o que ele tá falando, que ele não é relevante, que as conquistas dele não são relevantes, ele não vai querer expor, ele não vai querer falar. Ele vai ficar quieto. Se ele desconfiar das outras pessoas, ele vai ficar quieto. Se o masoquista sentir que ele pode ser humilhado, sentir que ele não cuidou de todos os pontos ali dentro de uma apresentação, que ele tá preparado, ele não vai fazer. Ele vai ficar com medo. E a rígida, se sentir também que não tá sendo boa o suficiente, se sentir que não tem conhecimento, que não consegue agregar naquela situação, ela vai ficar quieta. E sempre que cada traço faz isso, eles acabam entrando nessa dor. Então, percebem o quanto que tudo isso está direcionado diretamente com os nossos relacionamentos e com a forma como a gente se expõe. E ter esse conhecimento sobre nós faz toda a diferença. Enquanto a gente não se descobre, enquanto a gente não descobre o nosso jeito de ser, o nosso jeito de funcionar, é difícil muitas vezes de encarar ali essas relações, de encarar essa exposição. Por isso que eu sempre, quando eu respondo vocês, caixinha de pergunta em qualquer lugar que eu tô conversando com vocês, eu coloco essa questão de precisar se conhecer, de entender como que são essas emoções que estão ali dentro, o que tá travando. Eu sempre digo assim, né? Alguém chega e diz, eu quero falar em público, o que eu faço? Eu sempre digo, primeiro de tudo, você precisa descobrir o que está te travando. E através dessa análise aqui corporal, descobrindo quais são os teus traços, aí você consegue saber exatamente o que está te travando, o que está te impedindo de se expor, está te impedindo de se relacionar. Por isso que faz toda a diferença. E aí agora vocês podem até estar perguntando, tá, mas como é que eu descubro tudo isso? Como é que eu sei quais são os meus traços de caracteres? Então eu vou dizer pra vocês que a gente faz isso através de uma análise corporal. A gente faz uma sessão, uma análise corporal, onde você consegue identificar ali nas partes do seu corpo, são 6 partes que são analisadas, o quanto que você tem de cada traço. Então, você vai conseguir saber como que é o seu funcionamento, tá? E como é que funciona essa análise corporal, para vocês saberem? Primeiro, ela tem 3 pontos principais, essa análise. Primeiro ponto,
você vai fazer essa análise do teu corpo. Você vai analisar o formato da sua cabeça, o formato dos seus olhos, o formato da sua boca, o formato do seu tronco, o formato do seu quadril e o formato das suas pernas. Feita essa análise, você vai ter um mapa de caracteres. Esse mapa vai mostrar exatamente a porcentagem que vocês têm de cada um dos traços. E aí você vai conseguir descobrir, através disso, qual é o teu nível de introversão, qual é o teu nível de extroversão, qual é o nível que você tem de dependência emocional, que muitas vezes pode estar te atrapalhando para se relacionar, o quanto que você é racional, o quanto que você é mais emotivo, o quanto que você deseja perfeição, o quanto que você deseja controle. Tudo isso você descobre através do seu mapa de caracteres e aí você vai saber com clareza qual é o seu jeito de funcionar. Sabendo isso, você vai saber o que está te impedindo hoje de alcançar aquilo que você quer. Você vai saber o que está te impedindo, por que você está na dor hoje e não está conseguindo realizar aquilo que você quer e o que você faz para entrar no teu recurso, sabe? Por quê? Como eu coloquei, um oral que está isolado, ele não pode se manter isolado, ele precisa começar a criar vínculos para ficar bem e feliz, sabendo que não vai ficar sozinho. Então, dentro disso, você faz a análise corporal, descobre o teu funcionamento através do mapa de caracteres e depois você sabe exatamente o que está te impedindo para se relacionar e se expor do jeito que você quer. Você descobre exatamente o que fazer para sair da dor do teu traço e ir para o recurso do seu traço. É isso. Em uma análise você faz isso e você tem essas respostas. A análise tem 3 pontos, como eu acabei de colocar para vocês. Análise corporal, como você funciona com base no teu mapa de caracteres e o que fazer para resolver uma dor, um problema que você está vivendo hoje. Na verdade, na análise corporal a gente vê 3 problemas na mesma análise. Então, por exemplo, ai Karina, eu não estou conseguindo falar em reuniões. Ai Karina, eu não estou conseguindo fazer amizades. Ai Karina, eu não estou conseguindo falar em público. São problemas circunstanciais que vocês estão vivendo, que aí a gente começa a avaliar ali dentro dos traços que vocês têm, o que vocês estão fazendo, que estão deixando o traço de vocês na dor e o que fazer para mudar isso. Tá, pessoal? Tô vendo que vocês estão falando ali que querem. Opa, olha só que maravilha! Eu gosto desse movimento porque mostra as pessoas que estão aí engajadas nesse processo de mudança, de querer fazer acontecer, de ir lá realizar. E esse também é um valor meu, né? De pensar, poxa, qual que é a alternativa aqui para resolver o meu problema, para me mudar, para me ir atrás e tudo isso. Então eu já vou falar para vocês como que vocês fazem essa análise. Para o pessoal que tá aqui comentando, que quer, que deseja fazer, né? A Vanessa colocou, a Débora colocou, as 2 Vanessas colocou, a Luciana. Enfim, para vocês que querem fazer essa análise, é só vocês clicarem lá no link da minha bio, tá? Vocês vão encontrar análise corporal. Aí vocês clicam lá, vai ter mais informações sobre como funciona, mas basicamente é isso aqui que eu falei pra vocês, tá? É bem simples. Se vocês quiserem também podem me mandar um direct, podem me mandar um WhatsApp, aí eu posso passar as informações. E aí vocês agendam a análise corporal de vocês comigo e pronto. Mas uma coisa que eu quero falar pra vocês, eu tô vendo que bastante gente colocou que quer fazer. E como é algo que eu faço individual pra cada pessoa, eu não tenho muita disponibilidade de horários. Como eu tenho os meus pacientes, a minha agenda é bastante comprometida, eu não tenho, assim, muitas vagas. Então, eu diria que, assim, para os próximos dias, no máximo 5 pessoas, digamos, eu conseguiria fazer essa análise, porque realmente demanda um tempo. Eu preciso fazer análise, né? Eu vou solicitar para vocês ali o que é necessário, faço análise, dou a devolutiva, e isso é de 1 por 1, né? É um horário só para vocês. Então, provavelmente, eu não vou conseguir abarcar aí muitas pessoas para mim fazer essa análise nesse momento. Então, já deixo claro isso, que se vocês se interessaram, já entram lá no link da bio, já me mandem mensagens para vocês poderem fazer essa análise, né, e já ficar sabendo qual é o mapa de caracteres de vocês, o que fazer para ativar aí o recurso de cada um desses traços que vocês têm aí dentro. Gente, eu tô muito, muito feliz de estar aqui com vocês, de verdade, porque é a primeira vez que eu tô fazendo aqui uma aula mesmo explicando todo esse conteúdo que é tão incrível. Então eu fiquei super contente de transmitir para vocês e perceber o interesse de vocês também nisso, porque como eu disse, esse interesse demonstra o quanto que vocês estão abertos para fazer acontecer, para realizar, para crescer, né, e estar aí se mostrando do jeito que vocês querem dentro da vida pessoal, profissional. Então foi incrível, foi maravilhoso. Obrigada pela companhia de vocês.